Olha a pergunta, que é isso? A gente tá falando de uma artista agora. Pergunta de Sofia Loren. Que isso, uma artista aí, ó. Tá, muito obrigado pela participação, Sofia Loren. Que ela fala o seguinte, Sofia Underline Loren. O clima tropical de altitude tem as mesmas características do oceânico? Mesmas massas de ar, umidade e temperatura? Muito boa pergunta, Sofia. Eu vou apagar isso aqui. Posso, né, Naná? Pode. Posso apagar. Olha só. O que eu estou falando de clima? Por que ela me perguntou de forma bastante inteligente sobre o clima oceânico e o clima tropical de altitude? Ela está falando do Brasil. Vamos lembrar de uma coisa, gente. Isso aqui é uma boa dica para clima. Quando eu estou falando de um clima tropical, do que eu estou falando? Do que eu estou falando quando eu digo clima tropical? Eu te dou duas coisas importantes. Uma, que ele é, em essência, um clima que vai apresentar temperaturas médias para alta, porque ele está na região intertropical do planeta. O que é região intertropical? É estar entre os trópicos. É estar entre o trópico de Capricórnio e o de Câncer, tá certo? Câncer no hemisfério norte, Capricórnio no hemisfério sul. Isso é estar na faixa intertropical, tá? Passando, obviamente, pelo Equador. O que significa estar na zona intertropical? Vamos lembrar? Zona intertropical é a zona mais quente do planeta. Lembra disso, que recebe a maior incidência solar. Isso quer dizer estar na faixa intertropical. Aí você fala assim, entendi. Então, além de localização, tem alguma outra coisa que me ajude? Tem, e isso aqui é uma grande dica, gente. Todo clima tropical tem, por essência, duas estações bem definidas. E isso aqui é que vai te ajudar muito. E isso aqui vai te ajudar demais. Todo clima tropical tem duas estações bem definidas. Como assim duas estações bem definidas? No geral, gente, eu vou ter um verão quente, úmido, um inverno frio e seco. Ok? É óbvio que eu não quero que você pense um frio polar, um frio temperado, uma coisa de neve. Não é disso que a gente está falando. É um pouco mais frio do que o seu verão. Mas ele tem duas estações bem definidas. Um verão bem mais quente e úmido e o inverno um pouco mais frio e seco. Essas são as características. E aí ela me perguntou uma coisa muito interessante, que ela falou não só de clima tropical, mas de tropical oceânico. Gente, ele é um clima tropical oceânico. O que ele tem de característica? Ele está na zona intertropical. Então ele apresenta temperaturas muito quentes em parte do ano, perfeito. Ele tem duas estações bem definidas, sim. Ele é um clima tropical oceânico e justamente por ser oceânico, ele está numa situação de maior umidade. Então, só para a gente diferenciar, ele é um clima tropical como todos os outros, mas quando eu estiver falando do oceânico, o que vai mudar aqui no oceânico? É o fato dele ter mais umidade. Por uma questão até bastante simples, ele está de cara para o mar. Se ele está de cara para o mar, ele recebe muita umidade, a gente vai chamar isso principalmente da influência da maritimidade, que não é só na umidade, mas também na temperatura. Mantém a temperatura mais ou menos. Como assim mais ou menos? Assim, a água ela é chamada de regulador térmico. O que ela faz? Não permite que o calor seja exagerado, nem que o frio seja exagerado. Ela mantém ali, ó, ela mantém no meio. Tá ok? Então, se eu falar que o tropical é oceânico, ele tem mais umidade, lembra disso. Se eu falar para você que eu estou falando de um tropical de altitude, que ela perguntou, e daqui a pouco eu explico por que ela perguntou esses dois. Sofia mandando muito bem. Por que o tropical de altitude? Qual é a grande questão? Ele está muito perto do tropical oceânico no Brasil. O tropical oceânico ele é encontrado ao longo do litoral brasileiro. Tá bom? Ao longo do nosso litoral a gente vai ter clima tropical oceânico, principalmente no sudeste e no nordeste. Só que, assim que eu entro um pouquinho no sudeste, eu começo a entrar nas serras mineiras, eu começo a entrar nos planaltos paulistas. Então, nessas áreas muito próximas ao litoral, eu vou observar o clima tropical de altitude, que apresenta duas estações bem definidas, continua na zona mais quente do planeta, mas pelo fato de estar em altitude, apresentam menores temperaturas comparadas aos outros. Então, essa é a diferença entre eles. Qual é a característica do tropical oceânico? Ele tem mais umidade. Qual é a característica do clima tropical de altitude? Ele apresenta menores temperaturas, justamente porque são localizados em áreas mais altas.
ok? São um pouco mais interiorados, né? São mais para o interior e têm altitudes maiores, por isso apresentam temperaturas mais baixas. Eles podem sofrer influência da mesma massa de ar? Podem sim, a chamada MTA, Massa Tropical Atlântica. É óbvio que vão receber outras influências, como todas as regiões do Brasil recebem influência de outras massas, mas eles podem sim. Aqui eu tenho essas duas características diferenciando eles. Tá ok? Posso continuar, Ana? Pode. Vamos? Vou para a próxima, hein?